Boa noite a todos. Que a paz do Cristo permaneça com cada um de nós. Bom, hoje é o dia do nosso bate-papo aqui na Seara, com muita satisfação. E hoje nós vamos, mais uma vez, tratar de um tema que está no livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que tem sido uma fonte de inspiração para as nossas palestras, para os nossos bate-papos. Está no capítulo 111. O título é Fortaleçamo-nos. E o Paulo traz a sua reflexão a partir da carta de Emmanuel traz a sua reflexão a partir da carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz: sede fortalecidos no Senhor. E aqui num trecho da sua mensagem, ele diz assim: somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível fortaleza, a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. O que a gente pode entender disso? Temos visto, e não é de hoje, muita gente, muitos de nós, se enganando diante dos desafios da vida. Desde sempre, muitos de nós, e por que não dizer nós mesmos, quantas vezes já nos enganamos diante dos objetivos da vida, diante dos desafios da vida, diante dos obstáculos, diante das provas. Como nós já falamos aqui tantas vezes, ao virmos para este planeta, nós temos um objetivo a atingir. Nós temos metas a serem atingidas. Nós temos missões a serem cumpridas. Mas quando nós chegamos aqui, reencarnamos e começamos a lidar com a vida no plano físico, no plano material, esquecemos os nossos compromissos espirituais. E aí a gente começa a viver as ilusões que a vida material nos oferece. Na juventude, a gente vive a ilusão da beleza física, a ilusão da fortaleza física. Quando se é jovem, a gente se acha indestrutível, invencível, podemos tudo. Vai chegando a idade e é natural que nós comecemos a pensar diferente. Mas, infelizmente, nem todos vivem essa mudança de pensamento, de atitude e de comportamento quando chega a idade física. Muitos ainda continuam se iludindo, se não mais com a beleza física, se não mais se iludindo com a fortaleza física, mas se iludindo com ideias que nem sempre nos levarão ao cumprimento das missões que viemos desempenhar aqui neste planeta, aqui neste mundo. Então, a mensagem do Emmanuel nos chama a atenção
para que atentemos para a mensagem do Cristo, o que ela nos toca, qual a orientação que temos recebido com relação aos nossos comportamentos, aos nossos compromissos aqui neste mundo. A verdadeira fortaleza está não só na nossa confiança em Deus, não só, mas também naquilo que nós fazemos com esta confiança, com esta fé. Muitos dizem: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Jesus, mas vivem como que se não cresce, vivem como se não conhecesse a mensagem cristã. Os tempos que nós vivemos atualmente, preditos pelos profetas há milênios, nos trazem as grandes provas da virada de tempo do Espírito encarnado. Estamos vivendo os momentos das grandes tribulações. Estamos vivendo momentos em que o espírito humano, encarnado e desencarnado, está sendo submetido a provas das mais difíceis em todos os campos do nosso comportamento. Mas, infelizmente, muitos vivem os dias atuais como se fosse na maior normalidade. Vemos os descalabros do comportamento humano em vários segmentos da sociedade, mas isso também não nos toca. Vemos descompromissos de homens e mulheres que deveriam nos representar em todos os campos da sociedade, principalmente no meio religioso, mas nós também fazemos vista grossa, achamos que é normal. E nós vamos nos habituando, nós vamos nos acostumando com o erro, nós vamos nos acostumando com exemplos menos nobres, e com isso nós vamos perdendo a oportunidade de mostrarmos a que viemos nesta encarnação. Nós sabemos que uma vez o Espírito encarnado, ele está submetido às demandas da matéria. Isso é fato. Uma vez investido o espírito de um corpo material, ele fica submetido às demandas da matéria. Mas isso também faz parte da prova. Quando nós dizemos que a maior luta que o ser humano tem é consigo mesmo, e é verdade, é nesse sentido, de lutar contra essas demandas que a matéria lhe impõe, e ele se sente fragilizado e não reage diante dessas demandas. Então, o ponto de reflexão da nossa fala de hoje é atentarmos para aquilo que nos incomoda, ou que pelo menos deveria nos incomodar. Por exemplo, quando a gente passa na frente de um prédio e vê um irmão ou irmãos nossos deitado numa calçada, vivendo da caridade de outrem, isso nos incomoda ou a gente acha que é normal? Quando a gente vê nas reportagens, no noticiário diário, assassinatos, feminicídios, abortos praticados, isso nos incomoda ou a gente acha que isso é normal?
Ou nós estamos vivendo aquilo que os especialistas chamam de normose? Normose é quando nós normalizamos o anormal. Um ser humano tirar a vida de outro não é normal. Um casal, e eu digo um casal porque não é só a mulher a responsável, mas quando um casal resolve eliminar a vida no útero pela prática do aborto, isso não é normal, isso é anormal. Mas nós estamos normalizando isso. E ao mesmo tempo que nós normalizamos isso, a gente continua dizendo que crê em Deus, que somos cristãos, que somos espíritas, católicos ou qualquer outra denominação qualquer, sem percebermos essa discrepância entre o que nós falamos, entre o que nós dizemos ser e aquilo que nós fazemos efetivamente. Então, quando Emmanuel nos diz, repetindo, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Como é que nós vamos ter um domínio próprio de nós mesmos e cumprir as leis divinas se nós não conhecermos o que é que habita em nós? Qual é o sentimento que me anima efetivamente? Ah, Ricardo, mas eu tenho as minhas práticas religiosas, semanalmente eu vou ao centro, eu vou à igreja, eu pratico a caridade com os mais necessitados, eu faço diariamente minhas orações, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas e aí? E as tuas obras? Lembrando a cada um segundo as suas obras. Então a fé verdadeira, ela não é medida em palavras, ela não é medida pela representação religiosa que nós digamos ter, ela é medida nas nossas ações. Eu estou contribuindo com o quê? Qual é a minha contribuição para que todos possamos dizer que estamos cumprindo as leis divinas? Fora da casa religiosa, fora da casa espírita, o que é que eu defendo? Aqui eu defendo a fé, eu defendo a crença, a minha crença. Aqui eu defendo a minha religião. Mas defender tudo isso aqui, num ambiente como este, num ambiente religioso, é fácil. Pela mensagem do Emmanuel, Deus espera ver de nós, no dia a dia, fora da casa religiosa, quem somos, o que defendemos de fato. Olha, eu sou religioso, eu defendo a fé em Deus, eu defendo os ensinamentos do Cristo, mas eu defendo também a prática do aborto, por exemplo. Não combina. Não combina. Quem diz defender a mensagem de Jesus não pode defender o assassinato, qualquer que seja o nível. Olha, eu defendo, eu sou cristão, eu sou religioso, mas eu defendo determinadas pautas na vida diária que não combinam
com aquilo que eu digo defender. Se não me engano, nós já nós já abordamos essa temática aqui em outras palestras. E se alguém estiver lembrando que nós já tratamos desta pauta, pode dizer assim: Ricardo está repetindo o assunto. Esse assunto está sendo repetitivo. E aí eu volto a trazer aquela reflexão. Tem algo mais repetitivo na nossa vida do que os evangelhos do Cristo? Tem algo mais repetitivo do que a mensagem do Cristo na nossa vida? Há pelo menos 2000 anos nós estamos ouvindo repetidamente a mensagem de Jesus. E aí eu pergunto: aprendemos? Se nós estamos repetindo os evangelhos de Jesus há 2000 anos e nós não aprendemos ainda, então o que é repetir 2, 3 vezes a mesma palestra? O que é repetir 2 ou 3 vezes o mesmo tema? Porque, como já falei aqui outras vezes, para mim, uma palestra, ela não tem a intenção, nenhum palestrante deve ter a pretensão de, em uma palestra, resolver para todos nós as demandas daquele tema. O objetivo de uma palestra é ressaltar o assunto para que cada um de nós reflita sobre aquilo. O objetivo de uma palestra também, do meu ponto de vista, não é ensinar nada a quem ouve, mas trazer o assunto à tona, fazer a gente refletir sobre aquilo. O que vai ser feito depois é cada um de nós. Então, o objetivo é este: sacudir a nós mesmos sobre aquilo que já sabemos, aquilo que não sabemos e principalmente o que fazemos com aquilo que já sabemos. Como é o meu dia a dia? Como é o meu comportamento junto à minha família, aos amigos, à sociedade? Porque todos nós temos responsabilidades. Primeiramente com nós mesmos. Temos responsabilidades com aqueles que nos acompanham mais próximo, o nosso ciclo familiar. Temos responsabilidades com os nossos amigos. Temos responsabilidades com a sociedade onde estamos inseridos. Temos responsabilidades com a humanidade. Quantas vezes nós não já ouvimos: a humanidade está perdida, a nossa sociedade está desvirtuada. Mas quem é a humanidade? Somos nós. Individualmente compomos a humanidade. Numa relação com o corpo humano, é como que cada um de nós fôssemos uma célula que compõe o corpo da humanidade. Então, se a humanidade está doente, como se diz, é porque as células que compõem esse corpo estão doentes, que somos nós. A nossa sociedade está... Mas quem é a sociedade? A sociedade não são os nossos representantes políticos, a sociedade não são os nossos representantes no judiciário, não são os nossos representantes no legislativo, são eles também, mas principalmente nós, que é a grande maioria.
Então a sociedade é um reflexo do indivíduo. Então, antes de nós abrirmos a boca para criticar nossos representantes, para criticar a humanidade genericamente, a sociedade genericamente, devemos fazer essa autoanálise. Mas vem cá, mas a sociedade sou eu. Qual está sendo a minha contribuição? Qual a minha participação? Mas parece que nos últimos tempos abriram-se as portas lá das regiões umbralinas, abriram-se os umbrais e espíritos trevosos tomaram conta da humanidade. Se isso realmente aconteceu, por que aconteceu? Por que que esses espíritos trevosos, entre aspas, por que que eles estão tomando conta da humanidade? Porque nós estamos permitindo. Nós já aprendemos que os tais espíritos trevosos só agem sobre nós quando nós abrimos guarda para ele, abrimos a guarda para eles. Processos obsessivos só acontecem quando nós, conscientemente ou não, permitimos. Vou repetir a fala do Emmanuel. Somente a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos se sustentam de forma invulnerável sobre o domínio próprio. Então, essa temática da responsabilização de cada um de nós na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida em sociedade, ela ainda vai ser repetida inúmeras vezes. E deve ser repetida, porque não basta uma oportunidade para a gente despertar totalmente para essa responsabilidade que é nossa. Mas e os espíritos benfeitores? E os nossos mentores? Eles estão trabalhando. Eles estão nos ajudando. A gente não tem ideia dos livramentos que recebemos desses irmãos devotados que insistentemente e repetidamente nos livram de situações calamitosas e muitas delas provocadas pela nossa incúria. Mas eles continuam ali, repetidamente nos dando sustentação. Mas ao mesmo tempo que eles nos dão essa sustentação, eles possibilitam momentos como este, para que nós juntos reflitamos e criemos essa consciência de uma fé pautada num compromisso diante das leis divinas. E a gente pode pensar assim, vai chegar o momento em que eles vão deixar que a gente caia? Claro que vai. E não é por maldade deles. Porque a lógica é parecida com aquela que nós utilizamos com as nossas crianças, né? A criança está subindo na árvore e você diz, não sobe não, que você cai. E a criança vai teimando. Aí escorrega, você vai lá e segura. Não sobe não, que você cai. E a criança está lá insistindo, teimosamente insistindo. Vai chegar um momento que a gente, num descuido qualquer, ou até mesmo para dar uma lição, deixa ele cair. Aí ele vai chorar,
Aí alguns dizem que aquela queda vai influenciar na vida dele para o resto da vida, né? Vai ficar traumatizado. Mas aprendeu a lição. Então, muitas vezes, os nossos amigos deixam-nos cair para que a gente aprenda. Mas não é necessário cair para aprender. A gente pode aprender utilizando esta faculdade que Deus só deu a nós, seres humanos, que é a capacidade de pensar, refletir, de considerar, de tomar decisões. Há quantos séculos emissários da espiritualidade não vêm a esta terra nos trazer lições, ensinamentos, orientações. Veio Moisés, veio o Cristo, João Batista, João Evangelista, Elias, tantos. Por último, uma pleiade de espíritos vieram e disseminaram informações por intermédio da doutrina espírita para toda a humanidade. Mas quem é que está interessado nisso? Quem é que está interessado nisso? Por isso que o Emmanuel diz: somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível fortaleza. Sacrificar-se por amor. Sacrificar-se por amor é você sacrificar os teus desejos por amor a si próprio, por amor à tua evolução, ao teu crescimento espiritual. Sacrificar as tuas contendas, sacrificar aquele teu desejo de estar certo, de ter razão em tudo, em prol de uma relação amistosa. Vocês já devem ter visto isso, né? Duas pessoas discutindo, muitas vezes por uma coisa que não tem importância nenhuma, mas ninguém quer dar o braço a torcer. Daí surgiu aquela frasezinha, né? Você quer ter paz ou quer ter razão? Mas quantas vezes a gente abre mão da nossa paz simplesmente para ter razão? E aí a gente mantém uma briga de ideias, uma briga de opiniões, cada um defendendo o seu ponto de vista, ninguém abre mão de nada, porque todo mundo quer ter razão. E quando termina aquela discussão, ninguém tem nem razão nem paz. E muitas vezes uma amizade se acaba por conta disso. Isso não é coisa de alguém que diz que conhece o Cristo. Isso não é comportamento de alguém que diz: eu sou cristão. Não estamos seguindo o exemplo do Cristo. Jesus nunca faria isso. Entre ter razão numa discussão e manter uma amizade, eu prefiro manter a amizade. Mesmo porque ideias diferentes faz parte da nossa vida. Não é por acaso que cada um tem uma cabeça sobre o pescoço. É para que cada um tenha suas próprias ideias. E nem sempre as ideias vão encontrar ressonância no outro. Mas não é por causa disso que nós vamos entrar numa discussão interminável. Então, muitas vezes, diante de uma discussão, quando termina que o outro desiste, aquele que aparentemente ganhou, se sente forte, né? Ah, eu sou mais forte do que o outro, eu venci o outro.
Eu venci pelo argumento, eu venci pela minha imposição, eu venci. É isso que é ser forte. Então a verdadeira fortaleza é você manter-se íntegro nos seus princípios, é você não abandonar a sua fé, é você não abandonar os princípios morais que norteiam a tua vida só para se impor sobre o outro. Então nós que temos nossas práticas religiosas, qualquer que seja a doutrina, devemos ter isso em mente. Surgiu uma discussão, para e pensa, qual vai ser o resultado disso? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? E tenhamos a grandeza, a fortaleza, a maturidade de matar o mal na raiz, no nascedouro. Não vamos deixar aquilo crescer, não. Então, atualmente, mais do que em outros tempos, temos visto pessoas se digladiando por troca de ideias, por concepções de vida diferente. Isso vai da religião, a minha religião é melhor do que a sua, ao futebol, o meu time é ruim, mas é bom. O meu time está perdendo, mas é melhor do que o seu. E o outro tem que se convencer disso. Até chegar na política. E tudo isso, gente, são ambientes que a vida nos oferece para que nós desenvolvamos a nossa verdadeira fortaleza. Para desenvolver a nossa fortaleza. Mas forte não é aquele que ganha uma disputa, é aquele que mantém a sua integridade e a amizade com o outro. Esse é o mais forte. Ele conseguiu vencer não o seu irmão, ele conseguiu vencer a adversidade que colocou os dois em rota de colisão. É isso que nós temos que aprender. Para que possamos caminhar, flamenguistas e vascaínos unidos. Estou citando esses dois times porque parece que esses dois vivem se digladiando o tempo todo. Aquele da religião A com o da religião B e conseguirem conviver como irmãos, de forma que a religião, qualquer que seja ela, seja um elo que une os dois e não o que separa. No campo da política, da mesma forma. Que tenhamos ideias diferentes, mas que essas ideias diferentes não sejam a causa das desuniões, que não sejam a causa das inimizades. Aceitar o outro da forma como ele pensa é ser indulgente, porque cada um acha que a sua ideia é a melhor. É natural isso. A minha ideia é sempre melhor do que a do outro. Mas se eu quero ser efetivamente grande, forte, a maior demonstração de fortaleza humana do ponto de vista cristão é dar ao outro o direito de ele ser como ele é. É dar ao outro o direito de pensar do jeito que ele acha que é melhor. Daí o Chico Xavier dizia: eu tenho a obrigação de ser melhor a cada dia, mas tenho que dar ao outro o direito de ele ser como ele é. Quando é que nós vamos aprender isso? O mundo não precisa de mais guerras. O mundo não precisa de mais brigas. O mundo não precisa de mais disenções entre irmãos, por ideias, por bandeiras defendidas, seja de um lado, seja de outro. Porque senão, um dia,
alguém vai chegar para a gente e vai dizer: olha, você estava indo muito bem na sua encarnação, mas essa tua radicalização em defender as tuas próprias ideias te comprometeram. Você tinha tudo para subir de nível do ponto de vista da evolução espiritual, mas você não soube abrir mão das tuas razões para que o outro também vivesse suas razões. Então, gente, se nós nos dizemos religiosos, principalmente aqueles que se dizem espíritas, se ainda não aprenderam isso, vamos ter que começar tudo de novo. Ninguém veio aqui para defender ideia A ou ideia B, propósito A, propósito B. Não. Todos nós estamos aqui para defender os objetivos que nós trouxemos para esta encarnação, para cumprirmos as metas que nós trouxemos. E quaisquer que sejam as metas individuais, para todo mundo vale a meta de não fazer inimigos, eliminar as inimizades trazidas de outras encarnações, construir laços afetivos com todos e respeitar a condição de cada um. Isso vale para todo mundo. Católico, espírita, evangélico, muçulmano, umbandista, agnóstico, não interessa. Como ser humano encarnado neste planeta, nós temos isso como objetivos a serem atingidos nesta encarnação. Que não permitamos que os tais espíritos maléficos, que talvez tenham saído dos umbrais, mas que não saiu de umbral nenhum, está dentro de nós mesmos. Somos nós mesmos. Sabe aqueles guerreiros lá da época do Cristo? E a gente pensa, a gente vê um filme desses daquela época, né? E a gente pensa assim: nossa, onde será que estão esses espíritos da época do Cristo? Estão todos em calabouços, nas regiões umbralinas. E a turma lá em cima está dizendo assim, ó, tá tudo aí na seara espiritual a caminho da luz, tá tudo aí na comunhão espírita de Brasília, tá tudo aí nas muitas igrejas sobre a face da terra. Somos nós. Aí aquele guerreiro de 2000 anos atrás está aqui dentro, ó, querendo guerrear, querendo briga. E a gente fica colocando a culpa nos tais obsessores. A gente não precisa de obsessor. Nós somos os nossos próprios obsessores. E enquanto a gente não entender, não compreender a mensagem de pacificação do Cristo, nós vamos continuar guerreando. E hoje nós somos pior do que antes, porque antes a gente guerreava e assumia a guerra. Agora não, a gente guerreia e põe a culpa nos obsessores. E a gente fica de bonzinho, né? Eu não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou espírita, eu faço palestra. Tem alguém melhor do que eu? Não tem. Eu sou uma pessoa boa. Mas quando eu encontro com o Joaquim e o Joaquim não combina com uma ideia que eu tenho, pronto. Aí o obsessor chega. Não, Joaquim, eu tenho razão. Você está errado, quem está certo sou eu. E aí a coisa vai crescendo, né? As discussões, quando menos espera, pronto. É uma amizade que se foi, é um respeito que se foi. E aí a gente ainda espera, quando desencarnar, ir para o céu, né? Como dizia o Divaldo, né? O único céu que nos espera é o Centro Espírita Umbral. Céu. Então, gente,
terminado o nosso tempo, vamos refletir sobre isso. A verdadeira fortaleza está na nossa capacidade de sermos verdadeiramente cristãos, de sabermos perdoar aqueles que nos atingem de alguma maneira, de sermos indulgentes com as faltas, com o comportamento do outro, de sabermos respeitar os nossos limites e os limites do outro, os nossos direitos, mas também os direitos do outro. E lembremos, para finalizar, a frase do Chico: eu exijo de mim ser melhor a cada dia, mas eu devo dar ao outro o direito de ser, de pensar e agir do jeito que ele quiser. Se a gente conseguir fazer isso efetivamente, estaremos contribuindo com a nossa paz interior e contribuindo também com a pacificação da nossa sociedade e da humanidade. E que Deus nos abençoe a todos.